Olha, à primeira vista, a proposta vem embrulhada para presente. Uma aquisição gigante que promete levar o PML11 para outro patamar. Mas como a gente sabe, o perigo pode morar nos detalhes. E dentro desse pacote bem escondido, pode vir algo que vai custar bem caro. A perda de direitos e um aumento considerável de risco. Nesta análise, a gente vai abrir esse presente juntos e decidir se vale mesmo a pena aceitar. Então, a nova data limite é 30 de abril. E o que está em jogo aqui não é pouca coisa. É o futuro do seu investimento no PMLA11. As mudanças propostas são enormes e, se forem aprovadas, algumas delas simplesmente não têm volta. Por isso, é fundamental entender cada ponto antes de dar o seu voto. Bom, toda proposta que se preze tem aquela parte que brilha mais, né? A chamada isca. E nesse caso, a isca é bem grande e atraente, principalmente para quem investe pensando no setor de shoppings. A grande jogada na mesa é essa, a aquisição de 100% do RBR Malls. A ideia aqui é bem clara, crescer muito e rápido, ganhar escala e se tornar um dos gigantes do setor. No papel parece uma estratégia excelente, mas a pergunta que a gente precisa fazer é, a que custo? A mecânica seria a seguinte: o pagamento seria feito com dinheiro do caixa ou com a emissão de novas cotas do PMLL11 pelo valor patrimonial. É uma transação até que padrão para crescimento. O problema, na verdade, não está nem na aquisição em si, mas em todo o resto que vem amarrado nela. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar bem controversa. Porque junto com a aquisição, o Pátria quer um poder que é praticamente ilimitado para emitir novas cotas. Isso pode dar mais agilidade para o gestor, claro, mas também abre uma porta perigosa para uma diluição gigantesca do cotista. O número, olha, é de cair o queixo. 30 bilhões de reais. Esse é o tamanho do cheque em branco que o gestor está pedindo. Se isso for aprovado, ele vai poder fazer novas emissões até chegar nesse valor sem precisar perguntar mais nada para os cotistas. Em outras palavras, o cotista perde o poder de aprovar ou de vetar as próximas captações do fundo. Na prática, o que isso quer dizer? Que o gestor pode decidir, totalmente sozinho, emitir novas cotas e diluir a participação de quem já está no fundo. E o pior, ele pode fazer isso num momento péssimo de mercado, prejudicando ainda mais quem já é cotista. Se esse ponto também te deixou preocupada, já deixa o like porque isso ajuda mais investidores a terem acesso a essa análise. Mas calma que não para por aí. Além de dar mais poder para o gestor, a proposta também significa menos direitos para o cotista e potencialmente mais dívida para o fundo. Vamos entender como. Esse ponto aqui é fundamental. Hoje, o cotista tem uma válvula de escape importante. Se discordar de uma fusão, ele pode pedir o resgate das suas cotas pelo valor patrimonial. A proposta quer simplesmente eliminar esse direito. Se for aprovada, quem discordar de uma futura decisão dessas fica basicamente sem saída, vai ter que vender as cotas do mercado, correndo o risco de ter prejuízo. É a remoção de uma das principais redes de segurança do investidor. O pacote de maldades não para. Ele também inclui permissão para o gestor comprar ativos de outros fundos do próprio Pátria, o que, convenhamos, abre uma brecha enorme para conflito de interesses. E ainda, a possibilidade de usar os próprios shoppings como garantia para pegar dívidas, o que aumenta o risco financeiro do fundo. Agora eu quero saber a sua opinião. Esse aumento de risco se justifica pela busca de crescimento? Comenta aqui embaixo. Diante de um cenário assim, com menos proteções e mais riscos, fica a pergunta: como é que a gente se protege e continua construindo um futuro financeiro sólido? A resposta para isso está numa estratégia muito bem definida, focada sempre no longo prazo e, claro, na geração de renda. E é exatamente essa estratégia que a gente mostra na prática aqui no canal. Essa imagem que está na tela mostra os resultados reais da nossa carteira previdenciária, o dinheiro que ela gera todo mês. É isso que hoje paga todas as minhas contas e me dá a opção de trabalhar com o que eu quero e ficar perto das pessoas que amo sem me preocupar com boletos. Se o seu objetivo é aprender a construir uma fonte de renda passiva sólida de verdade, acompanhando nossas compras todo mês, se inscreve aqui no Beabá do Dinheiro. Certo? Agora vamos voltar para o PML11 e conectar tudo isso com o que mais importa no final do dia para o investidor: os dividendos. Como é que todas essas mudanças podem, de fato, impactar o seu rendimento mensal? O histórico do PMLL11 como pagador de dividendos é bom, não dá para negar. O problema é que, como a gente sabe, passado não garante futuro, ainda mais quando as regras do jogo estão prestes a mudar. Essa nova estrutura tem tudo para deixar os dividendos bem mais voláteis. No curto prazo, a aquisição pode até dar um gás nos dividendos, como o gráfico sugere, mas no longo prazo o risco aumenta. E muito. Com esse poder todo de emitir cotas a qualquer momento, o gestor pode diluir os rendimentos dos cotistas atuais a cada nova emissão,
tornando aquela renda passiva previsível algo muito mais incerto. No fim das contas, a decisão se resume a uma troca. De um lado da balança, a gente tem mais poder e agilidade para o gestor. Do outro, menos direitos e mais riscos para o investidor. A balança aqui é bem clara. De um lado, o gestor ganha um poder imenso para crescer o fundo de forma agressiva. Do outro, o investidor perde proteções importantes e assume riscos bem maiores. A questão que cada um precisa responder é: essa aposta no crescimento compensa a perda de segurança? Depois de passar por todos esses pontos, qual é o veredito? Bom, a decisão final, claro, é de cada cotista. Mas a nossa análise levanta uma questão central sobre o que o PMLL11 está se transformando. A pergunta que fica é essa: o Pátria Malls está construindo o maior e mais poderoso fundo de shoppings do país ou está criando o maior risco para o seu investidor de longo prazo? A resposta para isso vai definir o futuro do fundo. Para continuar acompanhando análises profundas como esta, se inscreve aqui no canal Beabá